Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje, você vai conhecer a Carol Faria. Eu vou deixar ela se apresentar. Carol, conta pra galera do VDcast o que você faz. Bom, eu sou Carol Faria, sou formada em nutrição e ajudo mulheres com síndrome do ovário policístico a terem mais saúde, mais qualidade de vida, autoestima e fertilidade. E o que eu faço? Eu quero saber, porque... legal, sou nutri, tá. Eu trago novos bebês para o mundo, além de outras coisas mais. Novos bebês para o mundo! Eu não sei se você sabe ou não o que é SOP. SOP é síndrome policístico, é uma condição que gera alguns impactos, né? Alguns efeitos na mulher, dificuldade maior para engravidar. Então, não é o único motivo que faz com que as mulheres procurem a Carol, mas é um dos grandes motivos. E, cara, a Carol, enquanto ajuda essas pessoas nesse processo, ela acaba levando essas mulheres a um ponto que elas podem engravidar e vários bebês nasceram. Tá em perspectiva, né? Todos nós temos um trabalho, né? Você que está ouvindo o VDcast, você tem uma voz, você tem uma mensagem, e no limite, a voz de nós faz com que a vida dos outros seja melhor, mais fácil, mais divertida, mais gostosa, sei lá, uma vida que a pessoa gosta mais de viver, né? É tudo isso, mas ela cria uma vida que não estaria ali se não fosse o trabalho dela. Ela não coloca dessa forma, mas eu coloco. O que eu quero dizer é que se a Carol, alguns anos atrás, escolhesse não falar, não botar a mensagem dela pro mundo, várias pessoas não existiriam no planeta Terra, cara. Pessoas essas que existem por causa do seu trabalho, Carol. É incrível o que você faz. Como é que você se sente em relação a isso? Vitor, eu me sinto extremamente grata por poder mudar tanto a vida das pessoas. Eu acho que trazer um bebê para o mundo, né, permitir que um casal engravide, que uma mulher seja mãe, assim, a materialização de toda essa mudança. Mas tem muita coisa que acontece antes disso, né? A gente vê mulheres recuperando os seus relacionamentos, a gente vê mulheres recuperando a sua autoestima, a gente vê mulheres recuperando principalmente o poder de acreditar que elas são capazes, porque uma mulher que sofre com os sintomas da síndrome do ovário policístico, que não são poucos e não são fáceis de lidar, ela vai se perdendo meio que no caminho, sabe? Ela perde a autoestima, ela perde a libido, ela perde a oportunidade de se relacionar com outras pessoas, porque está envergonhada de si, está envergonhada do corpo, está envergonhada por esses sintomas. Então, eu acho que trazer o bebê ao mundo, né, permitir que essa mulher engravide, é só a materialização de uma mudança que começou muito antes e que nem todas chegam, né? Nem todas as mulheres que tratam a SOP querem, de fato, engravidar. Então, para uma mulher que só quer poder se olhar no espelho e se sentir maravilhosa, caraca, é um resultado fantástico já, né? Sem dúvida que é maravilhoso. Tem esses resultados também, né? Muitos, muitos sim. Que massa. Ô, Carol, normalmente eu espero o final do episódio pra pessoa poder ir lá no Instagram e, onde é que a pessoa pode te encontrar? Mas, cara, qual é o seu arroba agora pra quem quiser, enquanto tá ouvindo esse podcast, poder ver do que a gente tá falando? É o @nutricionista_Carol Faria. Nutricionista, aí aquele tracinho embaixo ali, né? Carol Faria. E, pessoal, vai lá. Deixa, pode continuar ouvindo, mas vai lá pra dar uma olhada, porque a Carol fez uma coisa que me marcou muito, que foi, ela botou nos destaques ali do Instagram, cada uma das gravidinhas que ela chama, né? Então, a primeira mulher que engravida das alunas dela, das pacientes dela, ela vai e coloca ali nos destaques. E Carol, só pra datar aqui esse episódio, sei lá quando é que vai ao ar, né? Mas no dia 9 de julho a gente tá gravando, né? E então a gente acabou de chegar no segundo semestre desse ano. Então metade do ano já se foi. E nesse ano de 2021, quantas gravidinhas tivemos? Até o momento, 250. 250. E foi metade do ano. Se multiplicar 250 por 2, dá 500, que é mais grávida do que dia no ano. E como é que foi no ano passado a métrica? Nós chegamos a 396 grávidas no ano de 2020. Então a gente bateu mais de uma barrigudinha por dia. Bicho, é muito bebê nesse mundo, hein? Meu Deus do céu. E no ano anterior, você já media isso? Você tem essa métrica? Sim, a gente começou a medir em 2019 e em 2019 foram 280 grávidas. Uau, 280 para 390 e esse ano vai explodir isso aí. E é muito doido, porque todo Amém. mundo quer faturar mais, né? Todo o seu negócio, mas no seu caso, junto com esse faturamento que cresce, junto com esse negócio que cresce, cara, é um mundo que é povoado, cara. Você tá povoando o mundo, Carol. Isso é muito massa, cara. Parabéns. Eu coloco bebês ali também, nem sou obstetra, né? Nem é obstetra. Cara, um por dia, sei lá. Enfim, então, Carol, muito, muito, muito maravilhoso. E antes de vir para o digital, você já trabalhava nesse nicho específico, claro, não é? Sim, eu abri o meu consultório no ano de 2013,
no bairro da Vila Olímpia, né, para quem mora aqui em São Paulo. E eu atendi em consultório ali no 1 a 1 até o ano passado, até janeiro de 2020. Então foram aí 7, quase 8 anos atendendo, né? Mas eu não era específica de síndrome do ovário policístico, não. Eu comecei atendendo todo mundo e sendo a nutricionista de ninguém. Então, depois da faculdade eu fiz especialização em nutrição esportiva. Então, meu público era mais o pessoal do esporte, pegava um pouco ali a parte do emagrecimento. Aí engravidei, e quando eu estava grávida, eu fiz a especialização em nutrição materno-infantil. E aí comecei a atender também as gestantes e as puerpérias, né? As mamães aí de bebês pequenininhos que amamentavam ainda. E a síndrome do ovário policístico apareceu para mim lá pro ano de 2016, mais ou menos, 2017. Foi num webinário que eu estava fazendo para mulheres que eram gestantes ou que queriam engravidar, pensando nesse nicho materno-infantil. E aí, contando a minha história, que tem tudo a ver, né? Para quem não sabe, eu também sou portadora da síndrome do ovário policístico. Eu também achei que eu não poderia ser mãe, que eu não poderia engravidar, enfim. Por contar a minha história e por contar a minha experiência no webinário, eu acabei atraindo, assim, sei lá, eu fiz 20 vendas naquele webinário, 18 pessoas tinham síndrome do ovário policístico. E aí foi a minha primeira turma, né, desse novo produto que eu estava criando. E assim, eu curti muito a ideia de falar para mulheres que tinham passado aquilo que eu tinha passado, né? Que estavam passando o que eu tinha vivido. E aí eu falei assim, gente, acho que eu não quero falar para qualquer mulher que quer engravidar, eu acho que eu quero falar para mulheres que têm SOP. E aí foi nesse momento que eu nichei, subnichei cada vez mais o meu público até chegar só em mulheres que têm síndrome do ovário policístico. Então foi um processo, né? Foi uma construção. Isso que você tá falando, tem muita riqueza aqui, né? Sempre que eu tô nessa conversa aqui, eu tento não só me perder na conversa, que pode ir por caminhos deliciosos, mas pensar em quem tá em casa ouvindo a gente, ou quem tá na academia ouvindo a gente, ou quem tá na rua, sei lá, correndo, andando, ou quem tá no banheiro ouvindo a gente. E eu fico pensando, cara, você usou dois termos aqui, né? Nichar e subnichar. E eu sempre gosto de traduzir, né, pra galera. Alguns já sabem, porque tem gente muito avançada que ouve o VDCast, mas eu faço questão sempre de traduzir tudo quanto é termo pra galera entender legal. E o que a Carol tá falando é o seguinte: antes ela era nutri, tentava atender todo mundo, mas não atendia ninguém. É isso. Depois ela fez uma especialização porque ela viveu a maternidade e ela escolheu então focar, se eu tiver errado, me corrige, tá, Carol? Não, Focar em mães e tentantes ali, aquele mundo ali, e puerpério ali, quem acabou de ser mãe. Beleza. E aí nessa, ela fez um webinário para mães e tentantes. Nesse webinário, ela então percebeu que das 20 pessoas que compraram dela, 18 eram, assim como ela, portadores da SOP, síndrome do ovário policístico. Então, não é que do nada ela fez um exercício de marketing, que falaram que tem que nichar e subnichar, e ela fala, nicho, nutrição, subnicho mães, subnicho mais subnicho ainda, mães portadoras de SOP, ou quem quer ser mãe e é portadora de SOP. Esse meu nicho, vou atacar esse nicho, né? Que é a linguagem que a gente encontra no digital. Na verdade, foi uma construção a partir da vida e das experiências suas. Não é isso, Carol? Sim, total. Na verdade, foi uma coisa que aconteceu e eu só fui me dar conta de tudo isso no decorrer do processo, né? Foi depois que a turma já estava formada, que aquelas mulheres estavam lá e que eu já estava ajudando essas mulheres, que eu falei, não, eu quero falar só com SOP, porque é o que eu quero falar ainda. Então foi um processo, foi uma construção mesmo. Então olha que massa. A tua vida aconteceu, Carol. E aí você foi dando nome. Você não deu nome e aí ela aconteceu, né? Não foi, quero ser a número 1 de SOP do Brasil. Hoje você é, mas você não construiu isso. Você foi seguindo, você foi dando o próximo passo lógico. Sabe o que eu tô falando isso, Carol? Nesse exato momento, tem gente ouvindo o VDCast que, Vitor, eu tô preso nesse negócio do nicho. Vitor, eu não sei qual subnicho que eu faço. Eu não sei se eu vou mais específico ou se eu vou mais aberto. E aí as pessoas acham que o que vai resolver isso é uma folha de papel e uma caneta. Elas acham que o que vai resolver isso é indo num evento e sei lá, ouvindo Torime, interino adapa. Não é uma meditação, não é uma coisa assim que vai trazer. Pode até ser, acontece, né, Carol? A gente sabe de alguns casos que são assim. A pessoa acorda e tem uma revelação. Nossa, agora é isso! Só que, cara, o que eu mais vejo é gente que, em não sabendo qual é a sua coisa, foi vivendo. Em não sabendo qual é a sua certeza, foi escolhendo as dúvidas. E aos poucos vão separando o joio do trigo, né? Isso eu sei que eu quero. Isso eu sei que não quero. O que você diz pra essa galera aí que tá meio perdida? Porque, cara, eu entendo estar perdido, mas eu não entendo estar parado. E eu acredito que andando a gente se encontra. O que você vê disso?
Ah, Vitor, eu acho que assim, eu acho que a gente tem que. Parece até meio clichê falar isso, sabe? Mas é real o que eu sinto que eu tenho que dizer. Que a gente tem que ouvir o que o nosso coração fala, sabe? Quando eu tava, né, nesse processo de me descobrir, de descobrir o meu nicho e a minha persona e tudo mais, eu tinha um público definido, né? Mulheres que estavam grávidas ou que queriam engravidar. Tipo, esse era meu público. E eu lembro que quando aconteceu essa turma e eu vi que os 8 tinham SOP e 2 não tinham, essas duas reembolsaram. Porque nas aulas, assim, nos encontros, a gente falava só de síndrome do ovário policístico. Não só porque era a maioria ali, mas é um assunto que eu posso falar, assim, por horas e horas e eu não canso e o meu olho não para de brilhar, sabe? E eu lembro que eu levei isso para minha antiga mentora na época, né? Não sei se eu posso citar nomes aqui, posso? A Isis, né? Eu tava no encontro do Mastermind ali do Gênesis, e eu falei, Isis, cara, eu não sei, mas eu acho que eu quero falar só com as mulheres que têm síndrome do ovário policístico. E ela virou assim, mas ela me deu uma chapuletada, sabe, no meio do grupo. Ela virou pra mim e falou assim, Carol, mulheres engravidam todos os dias. Todos os dias você pode conquistar novos clientes no nicho de materno-infantil. Quantos clientes você vai conseguir conquistar que tem síndrome do ovário policístico? Síndrome do ovário policístico é limitado. Então, faz o seu produto para as gestantes. E aí, depois, mais para frente, depois que der certo, se você quiser, você faz um produtinho sobre síndrome do ovário policístico. E aí, essa foi a primeira e única vez que eu desobedeci uma mentora ou um mentor. Eu ouvi aquilo, eu recebi aquilo, eu não, sabe, não debati, eu entendi o que ela quis dizer, mas lá no fundo do meu coração eu sabia que não era aquilo. Eu não ia ser feliz falando com as gestantes e com as mulheres que queriam engravidar e de uma forma mais ampla e geral. E aí passou aquele encontro, eu fiz um novo lançamento, só que assim, eu já fiz um lançamento voltado mais para síndrome do ovário policístico do que para as tentantes em geral, e aí aquilo foi acontecendo. E aí passaram-se alguns meses, no encontro seguinte do Mastermind, acho que a gente se via a cada 3, 4 meses mais ou menos, eu já tinha estourado, assim, eu já tinha feito uma turma que para mim na época era muito, com, sei lá, 60 alunas, né, de síndrome do ovário policístico. E aí a Isis virou para mim e falou assim, Carol, muito obrigada por não ter me escutado. E eu falei assim, cara, foi a primeira vez assim que eu não ouvi, não, sabe? E eu como mentorada sua, você sabe, tipo, você fala um negócio para mim, eu vou fazer, porque se eu tô te pagando, né? Se eu pago meu mentor, se eu pago ali a pessoa para me orientar, é porque eu quero obedecer o que a pessoa tá falando. E aquela foi a primeira e única vez que eu desobedeci e não me arrependo. Porque de fato eu ouvi meu coração ali. Que massa, Carol. E é legal você trazer esse lance dessa relação mentor-mentorado, né? Porque eu acho que tem gente que faz algumas confusões, né? O papel do mentorado não é obedecer o mentor. O papel do mentor também não é, sei lá, ditar que ou um caminho que vai funcionar é X ou Y ou Z. Até porque eu acredito que existem muitos caminhos que funcionam. Quando o Uhum. mentorado pede ajuda para o mentor, ele quer uma visão de fora, de alguém que está olhando de longe, alguém que tende a ter mais experiência, porque já viveu mais aquilo ali e tal, mas, cara, o mentor não precisa acertar sempre. E mais, ele não vai acertar sempre. O grande Uhum. lance, a grande vantagem de uma relação de mentoria é que num processo de, sei lá, 100 decisões que você toma acompanhado, a tendência é que você vai acertar mais com ajuda do que você acertaria se você não pedisse ajuda. Mas, cara, nenhum mentor deveria se propor a acertar tudo sempre, né? E é só uma outra Uhum. visão. Sacou? Uma outra pessoa poderia pegar esse conselho e ir pelo caminho que foi orientado e bombado também, né? Inclusive você mesmo, mais cedo ou mais tarde, se você quiser, você pode fazer uma outra coisa. Então, é muito interessante isso, porque, gente, fixa nisso. Dá para vencer de todas as formas. A Carol poderia vencer naquele outro conselho. Ela poderia vencer, ela tá vencendo nesse formato. E às vezes a gente fica com essa coisa, né? A síndrome da alma gêmea, né? A pessoa acha que tem uma alma gêmea e tá procurando. O mundo tem sei lá quantas bilhões de pessoas. Sei lá se existe uma alma gêmea, né? Eu acho que a gente cria isso, né? Da mesma forma, meu nicho, meu propósito, qual é a uma coisa que eu tenho que fazer? Eu poderia ser absolutamente feliz em várias outras áreas? Certamente. Sacou? Eu poderia ser feliz no direito, que é a minha formação? Aí não. Aí, aí não exagera, né? Não força. Mas eu poderia ser feliz em várias outras áreas, entendeu? O destino é a gente que faz, né? Então, tem muita sabedoria nisso, né? E parabéns mesmo, né? Por você escolher, poxa, seguir o seu caminho. Eu tenho esse cuidado com os meus mentorados de que, cara, eles sigam o caminho deles, que eles tomem a decisão por eles. Então, quando alguém me faz uma pergunta, eu pinto um quadro.
eu mostro o quadro maior, que às vezes ele não está vendo, eu divido com dados que eu tenho, mas eu faço questão que a decisão seja o mentorado a tomar, e não eu, sacou? Porque se der certo, aí depois o mérito é meu? Não, é dele que seguiu. E se der errado, então o azar é meu? Não, é dele que seguiu. Então, se os louros, se a responsabilidade, se os frutos e se os lucros da decisão certa são do mentorado, a responsabilidade também, quando algo não vai bem, também é do mentorado. E sendo isso verdade, cara, você é responsável, né, Carol, por cada decisão. Sim. Tanto que agora, 5 anos depois, estamos voltando para o nicho materno-infantil, né? Porque com todas essas gestantes aí no mundo, o objetivo agora é continuar ajudando e continuar trilhando esse caminho junto com elas. E agora eu tenho uma visão completamente diferente, assim, de 5 anos atrás, né? É muito louco falar isso, mas é o mesmo nicho, é o mesmo público, é o mesmo trabalho, entre aspas, mas é uma visão completamente diferente. Sim, total. E que massa, cara. E, Carol, nessa trajetória aí, né? Como é que foi o lance do... Porque o consultório ele é físico, a pessoa tem que ir lá e tem que marcar um horário, e você, para ser paga, você tem que estar ali envolvendo o seu tempo, né? Se você quiser ganhar Uhum. mais, você trabalha mais. Se você quiser, sei lá, ganhar o dobro, você trabalha o dobro das horas, né? Atende o dobro dos pacientes. Mas online não é assim, né? Como é que foi É. essa transformação? Como foi migrar para o online? Então, e isso eu devo agradecer ao senhor, né, Vitor Damasio, porque eu, como toda nutricionista, quando se forma, tinha como objetivo e como sonho de vida ter o consultório lotado. Então, o meu objetivo era lotar a minha agenda, né? Comecei atendendo ali 2 pessoas no dia, 1 pessoa no dia, às vezes ficava o dia inteiro no consultório, não atendia ninguém, né? Porque todo mundo, quando começa, eu imagino que comece assim. E como eu sempre gostei muito da nutrição, a nutrição é a minha alma gêmea, né, da vida. Eu sempre tive um bom trabalho, sempre fiz um bom trabalho, sempre atendi cada paciente como único paciente, né? Isso sempre foi muito da minha essência, dos meus valores, enfim. E isso fez com que uma pessoa fosse indicando para outras e, consideravelmente, em pouco tempo eu tinha minha agenda lotada. Sei lá, com 1 ano de consultório, 1 ano de clínica aberta, eu atendia 6 dias na semana, 10, 12 pacientes por dia. E o que aconteceu? Quando a gente quer muito lotar a agenda e a gente lota a agenda, a gente percebe que a gente não queria lotar a agenda, né? Porque eu estava sem tempo para nada. Eu ia para o consultório 7 horas da manhã, saía de lá 8, 9, às vezes 10 horas da noite e não tinha tempo para viver. Eu ganhava muito dinheiro? Ganhava. E juntava muito dinheiro porque também não tinha tempo para gastar, né? Então foi virando assim uma situação completamente sufocante para mim. E aí, quando eu engravidei da Manu, que foi a minha primeira filha, eu falei, gente, não é a vida de consultório de agenda lotada que eu quero ter. Eu quero ter esse faturamento, eu quero ter esse dinheiro, mas eu quero ter tempo de gastar esse dinheiro, inclusive com a minha filha, né, que tá por vir. E aí foi nesse momento que eu senti a necessidade de buscar algo diferente, de buscar uma solução. Eu era completamente inconsciente dessa solução, eu não tinha consciência alguma que essa solução existia, mas eu comecei a buscar algo que eu pudesse fazer, que eu pudesse manter uma condição de vida boa para mim, para minha família, e que não sacrificasse as minhas horas de vida, né? E foi quando eu achei o marketing digital, foi quando eu achei, na época, a Isis, né, que foi a minha primeira mentora, e comecei a entender que eu podia ajudar muito mais pessoas do que eu ajudava no consultório, sem vender o meu tempo, né? Sem vender o tempo que eu estaria ali vendo a minha filha crescer. Porque os primeiros meses, os primeiros anos da Manu, eu praticamente não via a minha filha. Eu pegava ela para mamar e devolvia pro meu marido, que ficava ali na recepção do consultório, e atendia mais 2, 3 pacientes. Daí ela chorava, era ele que ficava, era ele que trocava a fralda, era ele que fazia tudo. Porque eu estava ali atendendo um paciente seguido do outro. E aí, no final do dia, eu tinha ficado o quê com ela? Talvez 1 hora, 2 horas, somando os tempos de amamentação ali do dia inteiro. E eu falei, não é isso que eu quero. E aí foi quando eu comecei a me aventurar no marketing digital. E aí, hoje eu odeio atender. É isso que eu queria chegar nesse ponto, porque tinha um tempo que era 100% consultório, e hoje, Uhum. quantos por cento é consultório? 0. Graças a Deus. Zero, graças a Deus. E o digital é 100%. Eu tenho interesse na sua história, né? Apesar de eu saber a sua história, porque eu acompanhei esse processo todo, mas eu quero também que quem está em casa, porque tem um monte de gente que já está fazendo coisa que ama, mas tem gente que nessa transição de carreira, por assim dizer, apesar que a sua continua sendo dentro do mesmo nicho, dentro da mesma área, mas é uma transição do offline para o on. Tem uma galera que nesse processo não tem o antes e o depois. O depois da Carol é 100% online, 0 no consultório. O antes era 100% consultório,
0% online. Então foi uma transição. Mas tem gente, tem o antes e o depois, né? No antes era de um jeito, o depois é o que a gente tá vendo agora. Mas tem uma galera que tá ouvindo o VDcast que ainda tá no antes, né? Tem gente que é da pegada do queimar os navios, queimar as pontes e acabou. E tem gente que é da pegada do criar um plano B e aos poucos ir levando atenção para esse plano B até que ele vire o plano A. Ou você possa abrir mão do plano A e viver o plano B para sempre, né? Então, para você foi como esse processo? Então, nesse momento, né, quando eu me dei conta que eu estava ali vendendo a minha vida e passando 14, 15 horas dentro do meu consultório sem ver a minha filha, eu conheci a Isis, comecei a ser mentorada por ela, e ela é da ideia de que a gente tem que queimar as pontes. Carol, põe uma plaquinha lá na porta do consultório, fechado, porque foi a experiência dela, foi o que ela fez quando deixou de ser nutricionista e começou a empreender no online, e pronto, e vai viver sua vida no online. Só que eu nunca consegui fazer isso. Pela responsabilidade financeira envolvida, tipo, era só eu trabalhando, né? Era só o meu faturamento que sustentava a nossa família, a nossa casa, enfim. E isso para mim era completamente inviável, assim, eu não me imaginava fazendo isso. Um belo dia, falar para os 70 pacientes que eu atendia na semana, tipo, os 280 pacientes do mês, olha, a partir de hoje você não tem mais nutricionista e tchau, né? Vai procurar uma nova profissional. E aí foi quando eu conheci você. E aí você me falou exatamente o que você acabou de dizer, né? Que as coisas não precisavam ser dessa forma. A gente podia fazer uma transição. E que eu poderia avançar conforme eu fosse me sentindo segura nesse processo. E aí eu entrei para a tua mentoria, né? Para a mentoria, na época você só tinha um grupo. E os encontros eram às terças. E aí eu falei assim, bom, já que eu vou ter a mentoria do Damásio às terças, a cada 15 dias, eu não vou atender de terça-feira. Então eu vou tirar esse dia dos atendimentos, vou atender de segunda, quarta, quinta, sexta e sábado, mas terça-feira vai ser o dia que ou eu vou estar na mentoria ou eu vou estar aplicando o que eu aprendi na mentoria. E aí ficou ok, né? Passou o primeiro encontro, o segundo encontro, o terceiro encontro, lá pro quarto encontro, mais ou menos. Eu falei assim, gente, não tá dando certo, eu não tô conseguindo fazer tudo que eu quero fazer só na terça-feira. Então eu vou deixar de atender na quinta também. E aí eu cancelei a agenda nas quintas-feiras e terças e quintas eu fiquei trabalhando só no online, só no digital. Então, Aí. deixa Pode só falar. ver se eu entendi. Segunda, quarta e sexta você manteve a agenda do consultório. Terça e quinta você não estava lá. Você estava construindo essa sua nova coisa, que é a sua presença no digital, é isso? Isso. E aí, logo depois que eu tirei a quinta-feira da agenda, você me falou uma coisa no encontro da mentoria que fez com que eu escolhesse tirar o sábado também. Porque você falou que se a gente não cuidasse da gente, né, se a gente não cuidasse da nossa saúde física e mental, por bem, a gente teria que cuidar da nossa doença. E aí, o tempo que a gente não tem, a gente teria que arrumar, né? Porque a doença não dá opção. E aí, quando você me falou aquilo, eu falei assim: quer saber? Eu não vou mais atender de sábado. Para minha sanidade mental, sábado vai ser o dia que eu não vou atender no consultório, mas eu também não vou trabalhar no online. Eu vou tirar para ficar com a minha filha, para cuidar da minha família, enfim, fazer o que eu quiser fazer, menos trabalhar. E aí eu comecei a atender só de segunda, quarta e sexta, que eram os 3 dias na semana. E isso eu fiquei um tempão, assim, sei lá, um ano e meio, atendendo 3 dias na semana, trabalhando no digital de terça e quinta, e sábado sem trabalhar, né? Sábado, o meu dia de folga. E aí, depois, nisso, os faturamentos foram se igualando, né? O faturamento do consultório, ele se manteve alto mesmo, com menos dias na semana, porque eu atendia aqueles pacientes de terça, quinta e sábado nos outros dias. Então, eu acabava trabalhando mais de segunda, quarta e sexta do que eu trabalhava antes, mas eu mantive um faturamento alto. E também foi você que me fez, né, acabar com isso, porque eu tinha muito medo de deixar o consultório, talvez não fosse nem medo a palavra, assim, quando o faturamento do digital, o faturamento do online começou a se igualar ao faturamento do consultório, já não era mais medo que me impedia de fechar o consultório, talvez fosse uma pegação com um sonho do passado. Eu tinha aquele sonho de ter um consultório, de sucesso, um consultório lotado, atender vários pacientes no dia e tal. E aí, quando eu conversava com as pessoas da minha turma da faculdade, ou até pessoas que estavam ali, minha estagiária, por exemplo, que eu queria fechar o consultório, que eu não queria mais atender, o que elas falavam para mim? Carol, você é louca, você tem tudo que todo mundo quer ter. Como que você construiu tudo isso e agora você vai abandonar isso? E todo mundo falava isso. E você
falou: não, aceita que os sonhos mudam, porque vai doer menos. E eu falei assim, caraca, né? E aí, essa tua frase, Vitor, para mim foi um choque de realidade. Porque, de fato, eu não sonhava mais com consultório, eu não sonhava mais com consultório lotado, eu já não sonhava mais em ter 12, 14, 20 pacientes no dia. Não era mais o meu sonho. O meu sonho era viver do online, era viver do meu negócio digital. E por que eu estava pegada a um sonho do passado, né? Por que eu não queria deixar aquele sonho morrer se já não fazia mais parte de mim, já não tinha mais a ver com o que eu estava sentindo ali? E aí foi essa tua frase que fez eu falar, não quero mais o consultório e ele vai fechar. E aí, em janeiro do ano passado, não foi por conta da pandemia, porque foi antes da pandemia começar, eu fechei as portas do consultório e parei de atender. E foi numa hora que fez sentido, né? Acabou se mostrando claramente o melhor caminho, né? E Carol, Sim. isso que você tá dividindo, cara, é tão forte, cara, pra quem tá ouvindo em casa. Você foi contemporânea. Sim, fui. Então, o Beto passou por esse processo. Não sei quem conhece aqui ou não. Procura no Instagram aí, @AlbertoSolon. O cara é referência de moda masculina no Brasil, né? Um perfil bombado no Instagram, nessa área. Cara, o Beto era meu dentista. E eu lembro quando eu sugeri pro Beto a mesma coisa que eu sugeri pra Carol. No caso, ele tirou a quarta-feira, Carol. Pá, dá a Vitor de meus pacientes de quarta. Eu falei, ué, Beto, eles vão pra segunda, terça, quinta, sexta. E aí ele falou, tá, mas os que não puderem? Segunda, terça, quinta e sexta. Aí eu falei, aí eles não vão pra segunda, terça, quinta e sexta. Eles vão continuar quarta com algum outro dentista. Porque você não vai ser. E aí ele saiu da quarta-feira, né? E eu tava nesse encontro, eu você lembro tava, de você tá falar falando sério. Você fez primeiro, então. Você fez antes dele. Uhum. Quando isso aconteceu, eu já tava com terça e quinta livre, assim. Todo mundo conhece a história de alguém que numa ponte deu muito certo. Só que ninguém fala das histórias das dezenas de milhares de pontes que se fuderam, né? Desculpa o palavrão aí. Mas é isso. Tem um monte de gente. Gente, essa metáfora de queimar a ponte, queimar os navios, é uma estratégia de guerra aí, né? Você chega pra dominar um território, uma área lá, né? Só que você chega de navio. Então, se der merda, você pode voltar de navio pra onde você veio. Mas se você queima o navio, ou você conquista aquilo ali, ou você morre. Eu entendo, é bonito, romântico, né? Ou queimar a ponte, né? Você atravessou a ponte para chegar no lugar, se acontecer alguma coisa, você pode fugir e voltar pela ponte, né? Mas se você queima a ponte, você não tem como voltar. Então, ou você vence, ou você morre. Tem umas histórias lindas de quando a pessoa vence, mas, porra, ninguém fala das histórias em que as pessoas morreram, cara. Então eu sou um pouco cagão. E eu acho que ser cagão me protegeu nesse espaço de tempo. Ano passado foram 8 dígitos, né? Esse ano, no meio do ano, a gente bateu os mesmos 8 dígitos. Então, talvez eu fizesse isso antes, se eu aceitasse uma dose, uma carga de risco. Talvez, mas talvez eu não estivesse aqui mais, né? Então, eu acredito que a gente tem que tomar uma decisão que seja ecológica pra gente, mas que você consegue manter por muito tempo, ou que você consegue se sentir seguro para ter clareza mental para executar e implementar o que você precisa, do que às vezes dar um passo maior do que a perna e se enrolar, como a gente conhece várias pessoas que se enrolaram nesses anos, né, Carol? Sim. E uma coisa legal, Vitor, eu acho que vai servir para quem está escutando, é que, olha que interessante, né? Em nenhum momento você me convenceu de que isso era o melhor. E, assim como a Isis também tentou me convencer algumas vezes de que era melhor queimar a ponte e não me convenceu. Então, só de você falar a sua experiência, de falar a sua visão e de falar o que você acredita, foi o que me levou a fazer parte da mentoria na primeira vez, né? No primeiro ciclo que eu participei. Então, em nenhum momento você me convenceu de que aquilo era o melhor. Você falou o que você acredita e você trouxe a sua experiência, e isso fez com que eu me aproximasse de você naturalmente, porque você estava falando aquilo que eu também acreditava, né? E às vezes a gente fica ali tentando convencer o cliente, tentando convencer, né, a pessoa de que determinada coisa é melhor, de que o seu produto é melhor, de que o seu serviço é melhor, quando na verdade bastava você ser você mesmo para atrair o cliente que tem total afinidade com aquilo que você tem para oferecer. Eu acredito nisso. A não ser que você seja o rei do campo e que não dá opinião, você vai ficar sempre tipo o chuchu, né? Não tem essa história que o chuchu não tem sabor, ele pega o sabor do tempero, ele pega o sabor do que tá em volta, né? Eu não tenho medo de deixar claro o que eu acredito, entendeu? Então, aqui no VDcast tem, poxa, muita gente ouvindo. Inclusive, cara, eu sou muito grato, cara, por cada pessoa que escuta, que escolhe. Cara, você, às vezes mais de uma hora, cara, do seu dia pra ouvir, não só a mim, mas aos meus convidados aqui e tal. Muitas histórias de gente crescendo por causa do VDcast. Pessoas que nunca foram clientes, crescendo só com os conselhos, só com as inspirações, só com as histórias que ele recebe aqui gratuitamente. Várias outras pessoas se tornando clientes. Aqui eu podia chegar num caminho do meio e tal, né? Eu só percebi ao longo dos anos que, poxa, cuidado, tipo, tem um outro caminho, sabe? E quando eu falo isso aqui, o cara que tá ouvindo, que é dessa pegada do queimar a ponte, cara, ele pode totalmente se desconectar de mim. E tá tudo bem, não tem nada de errado, sacou? Eu prefiro afastar alguém pela minha verdade do que atrair por uma mentira. Então, aqui
para eu poder ser totalmente eu e falar o que eu acredito de forma que isso polarize, velho. Tem gente que a cada episódio me escreve. Porra, Vitor, lá no Instagram, né? Pelo menos em julho de 2021 ainda sou eu que respondo o meu direct. Meu time nem tem acesso. Não sei até quando vai ser assim, porque tá cada vez mais. Mas até hoje sou eu. Então eu vejo a galera falando, sacou? Inclusive, se... cara, tira um print aí, marca a Carol. Já falou a arroba dela aí. Qual é a arroba de novo, Carol? Arroba Nutricionista _ Carol Faria. nutricionista, tracinho embaixo, Carol Faria. Me marca também, arroba Victor Damasio Oficial. Quando você fizer isso, vai aparecer uma notificação no meu direct. E comenta lá, bota lá a frase que mais marcou você até aqui, né? E deixando claro que não tem certo nem errado, sacou? É possível vencer dos dois formatos, é possível fracassar nos dois formatos, entendeu? Então não precisa ser uma coisa tipo que a política virou no Brasil, né? Esquerda, direita. Ou tipo que o futebol é, né? Sei lá, Fluminense, Botafogo. Tô falando do Rio, porque são os times que eu, de longe... Não precisa ser uma coisa que você tenha o seu time, né? É nisso que eu acredito, mas eu, historicamente, aconselho mais a galera que é dessa pegada de, pô, vamos construindo, vamos construir, sacou? Eu acredito nisso. Show. E, Carol, nesse processo lá, nesse seu primeiro ciclo da mentoria, tinha uma parte que você estava aproveitando, que você descreveu aqui, você contou, mas chegou um momento que você não conseguiu mais aproveitar e você, inclusive, acabou saindo, né? Quer dividir com a galera? Sim. Quantos encontros são a mentoria, Vitor? São 12? São 6 meses, né? Esses são 12 encontros. Eu devo ter aproveitado muito, muito a mentoria até o 6º encontro, que foi... Eu tava, assim, super fluindo bem, tava lançando e aconteceu o que pode acontecer na vida de todo mundo, né? No dia da minha aula ao vivo, a minha avó tava internada, ela tinha tido um AVC, tava em observação, não era nenhum estado, assim, considerado super grave pelos médicos, mas naquele dia eu tinha a opção de ir visitá-la, porque ela ia ser transferida do hospital onde ela estava para uma clínica, ou fazer a minha aula ao vivo que estava marcada. E eu optei por fazer a minha aula ao vivo. E durante a minha aula, minha avó faleceu. E aí, óbvio, eu só fiquei sabendo depois, né, quando acabou o webinar ali, a aula ao vivo. E eu me culpei por muito tempo em relação a ter escolhido o webinar e não ter ido visitá-la, né? Eu poderia ter visto ela viva pela última vez. E isso fez com que eu repensasse uma série de escolhas que eu tinha feito ao longo da vida, fez eu repensar se de repente esse era o caminho, se realmente eu estava indo pelo caminho certo. E eu simplesmente desapareci dos próximos encontros da mentoria. Eu não fui em nenhum encontro mais do meu ciclo ali. E aí chegou o período de renovação e eu falei para você que eu não ia renovar. E me afastei, fiquei há quanto tempo? 3 anos, né? 2, quase 3 anos, acho que, sem fazer parte de nenhum grupo. E depois desse tempo, assim, eu continuei no digital, eu entendi que, putz, podia ter acontecido, não foi porque eu não fui visitá-la que, enfim, ela faleceu. E aí, depois que isso tudo aconteceu, eu tava um dia vendo o caderno da mentoria em casa, tava meio que arrumando meu escritório, assim, encontrei o caderno onde eu anotava, era uma agenda, na verdade, durante 2018, onde eu anotava todos os insights e todos, né, os deveres da mentoria que eu queria fazer. E eu comecei a perceber que tinha muita coisa que eu tinha anotado. Eu sou anotadora, né? Eu anoto tudo, independente se eu vou utilizar aquilo naquele momento ou não. Anoto muito. Isso em evento, em mentoria, em qualquer coisa, em aula, eu anoto tudo. E aí eu tava vendo que tinha muita anotação da mentoria que na época eu anotei, mas que não fazia o menor sentido para mim. Eu tava anotando porque você tava falando, porque alguém tava compartilhando experiência, porque alguém falou que tinha dado certo, mas não necessariamente porque eu vi que aquilo tinha a ver comigo e com o meu negócio. Só que quando eu fui pegar esse caderno 3 anos depois, eu comecei a ver que todas aquelas anotações que no momento que eu anotei não faziam o menor sentido para mim, tinham tudo a ver com o momento que eu estava passando. E comecei a aplicar várias coisas que eu não me lembrava mais e que estavam ali anotadas. E só de fazer isso, eu tive, sei lá, na época, 10 mil reais de faturamento, talvez em uma semana. Assim, a mais do que o meu faturamento normal. Eu falei assim, caraca, né? Se eu tô conseguindo aumentar meu faturamento em 10 mil reais na semana, aplicando um negócio que eu aprendi há 3 anos atrás e nem lembrava, imagina se eu estivesse fazendo parte da mentoria hoje. Só que eu já tinha um faturamento muito maior do que em 2018. E aí eu falei para você que eu queria voltar, mas que eu queria voltar para o Mastermind. Porque eu já tinha o faturamento que eu precisava para fazer parte do grupo, né, da Elite. E aí você não deixou eu voltar para o Mastermind. A gente se encontrou num evento e, como todas as vezes que a gente se encontra, você foi super receptivo, brincou pra caramba comigo, até cantou pra mim, você lembra disso? Roupa Nova, acho que era. Ah, Volta pra cara, mim. sabe qual foi a música? Volta pra mim. Nossa, cara. O que aconteceu pra você partir assim? Se te fiz algo errado, perdão, volta pra mim. Uma coisa é quando a pessoa não consegue tirar valor.
E acontece, sabe? A gente não é pra ela, ou ela não é feita da mesma coisa que a galera de lá. Enfim, eu faço o máximo para as pessoas verem o que rola lá dentro antes de escolherem entrar ou não. E aí, depois que ela entra, poxa, são 6 meses, mas eu não vejo como 6 meses. Eu vejo. A mentoria não foi desenhada para a pessoa entrar, ficar 6 meses e sair. Agora, o que aconteceu com a Carol foi uma situação extrínseca. Foi uma situação que eu não podia controlar, tampouco a Carol. Ela passou por uma situação, entendeu? Cara, dividindo aqui. Meu Deus, acho que pela primeira vez em público, meu avô teve Alzheimer no final da vida. E eu consegui lidar com aquilo ali. Era entender que aquela pessoa ali já não era mais o meu avô. Então, nos últimos, sei lá, 2 anos, ele passou internado. E não era o Vitor que eu sou hoje, tipo, eu sei lá, tinha 14 anos, 15 anos. Então, eu lembro do dia, cara, que a minha família, minha mãe e minha avó falaram: você não quer visitar o avô? Podia ser a última vez que eu ia fazer isso, entendeu? E eu escolhi não ir, sacou? E, obviamente, como não podia deixar de ser pelo tom da história, ele veio a falecer, entendeu? E, cara, por anos da minha vida, assim como você, obviamente não é que se eu fosse lá ele não ia morrer, sei lá, naquele momento, ou tampouco se curar, entendeu? Mas na minha cabeça eu perdi a chance de falar pela última vez com meu avô, sabe? Ou qualquer coisa assim, mas também não quer dizer que se eu falasse ele ia entender também, né? E hoje, cada vez que eu me despeço de alguém, da minha avó, da minha mãe, do meu irmão, que inclusive é mais novo do que eu me despeço como se fosse a última vez, porque alguma hora vai, né? Alguma hora a pessoa não vai mais estar lá, ou eu não vou estar, sei lá. Então, em algum momento, vai ser a última vez que eu e você, Carol, a gente vai se falar. Porque ou você vai ou eu vou. É algum momento, né? Então, porra, eu gosto da ideia de estar completo, né? Eu faço questão de ir com a minha mãe, com a minha avó, com o meu irmão, com as pessoas que eu amo, com os meus amigos, ou até com as pessoas que talvez eu não goste. Eu faço questão de estar completo, entendeu? Pra não ter essa de o cara ir embora e, faltou de falar uma coisa, entendeu? Sim. Mas aí tem essa música. Aí a galera Nossa. que sai da Da nossa mentoria vida. por um motivo. É o quê? Nossa, da nossa vida. Cara, quando a pessoa sai da mentoria e ela não consegue aproveitar, eu entendo. E tirando esse fato ali na segunda metade da mentoria, eu vi ela aproveitar pra caramba, eu vi ela crescer pra caramba. Então eu não fiquei de boas com ela sair, entendeu? Foi uma coisa meio ruim, assim. Porra, ela. Na cabeça dela, não sei agora, mas talvez tenha ficado, porra, ele não entende que a minha avó passou por isso, sabe? Ficou, sei lá. E acabou que a gente se afastou, se distanciou. E aí, quando você voltou com interesse, pô, vamos ver se ela vai conseguir tirar valor, vamos ver como é que vai ser e tal. E aí eu não aceitei no Mastermind, eu aceitei na mentoria. A Carol, por sua vez, podia virar e falar: então, se é isso, então não serve. Duas crianças feridas, cada um ia Foi do seu mais ou lado. menos isso que aconteceu, né? Eu falei pra Meu você que eu Deus. queria uma Mastermind, você falou que não, que me aceitava na mentoria. Aí eu falei pra você que eu não queria a mentoria, que eu queria o Mastermind. E aí a gente ficou nessa briga aí, nesse cabo de guerra, uns tempos aí, de um evento até outro. Eu não lembro quais eram os eventos. Eu sei que isso aconteceu, sei lá, em meados de outubro. E aí a gente se encontrou de novo em janeiro, num outro evento de outra pessoa. E aí você falou: e aí? Eu falei assim: e aí, né? Você vai me aceitar no Mastermind? Eu falei: não, porra. Eu falei: então eu também não vou. Então a gente passou uns meses aí, nesse cabo de guerra. E aí, nesse dia que você cantou, né, o Volta Pra Mim, eu falei assim: caramba, tipo, ele me quer. Mas por que ele não me quer no Mastermind? Aí eu falei assim: quer saber? Eu vou escutar. Tipo, se ele não me quer no Mastermind, algum motivo tem. Alguma coisa ele vê ou não vê em mim pra eu não estar no grupo. E aí, quando eu falei pra mim mesma: tá bom, eu vou voltar pra mentoria, você virou pra mim e falou assim: é o seguinte, vai ter um encontro do Mastermind daqui 3 dias no Rio. A gente tava no evento em dezembro em São Paulo. Daqui 3 dias vai ter o Mastermind no Rio. Vai, se você for e curtir, eu aceito você no grupo. Só que assim, eu não podia, porque era muita loucura. Sair do evento, pegar o avião, comprar passagem e tal. Eu falei assim: cara, eu não consigo. Impossível, eu vou deixar meus filhos com quem? E aí eu falei assim: tá bom, Vitor, eu não vou no encontro da Mastermind, mas eu vou voltar pra mentoria. E aí eu voltei pra mentoria. E aí eu entrei numa nova turma, né? Não era mais a turma que eu tinha, obviamente, 3 anos atrás, mas voltei pra mentoria e depois de 4 encontros, você me chamou pra ir pro Mastermind. Você falou que queria conversar comigo, marcou uma call. Sim. Então, por quê? Porque aí eu vi que você estava conseguindo aproveitar, eu vi que, poxa, naquele ambiente você estava super adaptada, eu vi que lá no Mastermind você ia conseguir não só tirar valor, mas também gerar valor, entendeu? E saiba, Carol, que isso não é uma... Sabe, a G. Hedler? Cara, a G. Hedler, quando ela aplicou pro Mastermind. E ela tinha faturamento também. Eu falei: pô, Gi, vamos de mentoria? Mas, sei lá, bota na cabeça que o Mastermind é tipo o dobro que a mentoria.
E, na verdade, é 4 vezes mais, porque a mentoria é semestral, o Mastermind é o ano, né? Então, acaba que é 4 vezes mais, mas seria só 2 vezes mais caro, porque um é anual e o outro é semestral, né? Então, a Gia, ela tinha capacidade financeira, ela tinha valor, ela tinha maturidade, ela tinha resultado, ela tinha vontade, mas eu não conhecia ela e ela não me conhecia o suficiente para dar espaço. Eu entendo, 6 meses é um namoro. O Mastermind pra mim é um casamento, pô. Então, pra mim sai muito caro. Se a pessoa entra, pô, não me identifiquei e sai. Então, eu prefiro que ela entre na mentoria, veja que é aquilo mesmo, consiga tirar valor e às vezes pague o Mastermind já com dinheiro a mais que fez por causa de alguma coisa que veio daquele ambiente da mentoria. E aí eu fico de boa, sabe? Porque aí o cara viu. Fábio Barbieiro, pô, é a mesma coisa. Ele já faturava 7 dígitos. E aí quando ele aplicou o Mastermind, eu falei, vamos de mentoria, amigo? Vamos primeiro pra mentoria? E aí ele foi pra mentoria e aí depois migrou pro Mastermind, ficou lá. Então assim, cara, essa metáfora, né, namoro, casamento, pra mim Mastermind é casamento. E tem gente que não vê assim, mas eu sou um pouco romântico. Então, pra mim Mastermind é tipo um casamento, a mentoria é tipo um namoro. E aí, quando alguém vira e fala, eu quero Mastermind, o que eu ouço, tipo, obviamente, a fins de negócios, tá bom? Tô falando de negócio. Aí eu quero casar, tipo, quero casar os negócios. Eu sou casado, meu negócio é casado. Não é casado com a galera que tá na mentoria, é um relacionamento. Às vezes sério, às vezes menos sério, mas não é um casamento. Por que você não entra então na mentoria? Não, mentoria não, eu sou pro Mastermind. É o caralho, não é porra nenhuma, entendeu? As pessoas ficam fantasiando com o negócio. E por isso que eu fujo, Carol, de posicionar o Mastermind como objeto de desejo. Eu fujo de, porque lá as pessoas são fodadas. Elas são mesmo. Só que eu não fico, porque quando você tiver... Cara, não tem essa porra, eu não fico publicitando nesse sentido, entendeu? Pelo contrário, meu trabalho é não deixar as pessoas entrarem, igual aconteceu com você. Mais do que fazer com que as pessoas entrem. Um dos objetivos desse podcast é identificar essa galera, sacou? Tem gente que vai ouvir esse podcast e vai falar, cara, por que eu não tô com essa galera ainda? E vai acabar entrando ou pra mentoria ou pro Mastermind. Ou aplicando pro Mastermind, ou negando, aceitando na mentoria, mas só pra você saber, Carol, que isso não foi uma coisa com você. Sim. Então, já aconteceu antes com outras pessoas e vai acontecer mais, entendeu? Eu não tenho pressa, não. Minha avó me ensinou que galinha de casa não se corre atrás. É nisso que eu acredito. Deu pra entender um pouco mais a história agora? Com certeza. E se alguém que está ouvindo aqui foi negado para o Mastermind, não perca as esperanças. Pode ser que a qualquer momento a Damasa te ligue e faça o convite. E não é por mal. Tem a humildade de aprender. Porque você poderia virar e falar assim, não, eu já faço tanto na mentoria. E, cara, na mentoria tem gente que faz 100, tem 2 grupos, um de 0 a 500, outro acima de 500. O acima de 500 tem gente que fatura uma nota, um grupo maduro pra caramba, sacou? Mas, de alguma forma, lá na mentoria o cara tem a mim como mentor. Lá no Mastermind ele tem a mim como peer, ele tem a mim como um par, ele tem a mim como, tipo, eu sou mais uma pessoa do grupo. Como é que foi pra você a diferença, mentoria e Mastermind? A mentoria primeiro ciclo, mentoria no segundo, quando você voltou, filha pródiga, e o Mastermind? O primeiro ciclo da mentoria foi ótimo, fez realmente toda a diferença no meu negócio. Eu continuei aplicando o que eu aprendi ali por muito tempo, inclusive 3 anos depois, quando eu recuperei a minha agenda e as minhas anotações. O segundo ciclo foi muito rápido, né? Em menos de 2 meses eu já estava migrando pro Mastermind, mas ainda assim aproveitei muito. Ainda tenho anotações desses 2 meses aí no segundo ciclo da mentoria. E no Mastermind eu tô fazendo 1 ano agora, né? Esse mês faz exatamente 1 ano que eu migrei. Eu acho que a principal diferença foi essa que você falou, né? Na mentoria você é o mentor. Então eu pergunto, você responde. Não que você não faça isso no Mastermind, né? Eu já te perguntei muitas coisas no Mastermind, você já me deu a sua visão sobre muitas coisas no Mastermind também. Mas eu acho que o intuito do grupo é diferente. No Mastermind o poder do grupo está no próprio grupo. E na mentoria o poder do grupo está no mentor. Então eu acho que é isso que separa realmente um grupo do outro. E o Mastermind para mim é uma segunda família, né, Vitor? A gente tem o Mastermind que acontece ali na frente de todo mundo no grupo e tem o Mastermind que acontece nos bastidores, meio que no 1 a 1 ou de 1 para 2, enfim. A gente também troca muitas mensagens no privado, né, entre os participantes. E eu tenho ali, tipo, excelentes amigos hoje. Então, até para a vida pessoal, assim, problemas pessoais que eu tô passando e estou passando ainda. Eu chamei Paty Davidson, eu chamei Miguel, falei assim, olha, Miguel, você já passou por isso? Me fala aqui, como é que é isso, né? Tipo, me fala como é que você fez, tipo. Então, assuntos em paralelo tem necessariamente a ver com seu negócio, não é necessariamente com o seu trabalho, mas que impacta diretamente em quem você é e, obviamente, isso reflete no que você faz. Então, o Mastermind, para mim, é isso, é uma segunda família, que tá ali não só para o seu negócio, mas para sua vida pessoal, tá ali para tudo que você precisar. E é ótimo, né? É excelente você ter um grupo inteiro, assim, e pessoas pensando por você também, né? É massa. E tomando decisão junto, né? Construindo junto. Eu acho que isso é muito massa. E, Carol, muito você falou aqui de anotação que você fez, da mentoria, falou dessa percepção
percepção de família, mas eu gosto que a pessoa que está ouvindo o VDcast saia daqui para implementar alguma coisa. Saia daqui e fale, pô, não só eu tive uma conversa agradável, sei lá, a companhia da minha esteira, que eu trabalho, a companhia sei lá, de antes de dormir ou de acordar, porque é entretenimento também. A pessoa, porra, se Uhum. diverte, uma conversa gostosa, né? É assim, né? Então, eu quero que a pessoa que está ouvindo tenha essa sensação da conversa gostosa entre amigos. Eu quero que ela saia aqui conhecendo uma pessoa fantástica que é você e a sua história e inspirada pelo que você faz. Mas eu quero que ela saia daqui também, tipo, cara, tá, e no meu negócio, o que que eu posso fazer agora? E tem alguma coisa que você viu lá na mentoria ou no Mastermind ou no seu negócio que você implementou e deu muito certo e que quem tá ouvindo aqui no VDcast, lembrando que tem gente mais do início, até as pessoas mais avançadas, tem alguma coisa que você trazer à luz do mundo aqui fora para que talvez eles possam experimentar, testar no negócio deles? Alguma coisa prática, pro cara sair e falar assim, porra, aquele VDcast lá com a Carol, nossa, conheci a Carol, foi muito maneiro, mas tem que ela me passou que eu experimentei aqui e deu bom. Tem alguma coisa que você possa... Bora, a queima-roupa assim? Então, a queima-roupa, sem a gente se preparar, nem pensar, nem consultar as anotações, né? Mas beleza. Eu acho que assim, Vitor, de tudo, então, deixa eu pegar. Duas coisas fizeram total diferença no meu negócio, e aí eu tô falando desde a mentoria, né? Desde o primeiro ciclo de mentoria até agora. A primeira grande coisa que fez muita diferença foi abandonar a ideia de que só lançamento serve. Porque eu tinha essa percepção quando eu entrei na mentoria da primeira vez, né? Tipo, tem que fazer lançamento, tem que fazer lançamento de 6 em 7, tem que fazer 7 em 7, tem que fazer 7 em 1, 8 em 1, enfim. E você me trouxe a ideia do perpétuo, né? Por que não vender todo dia? Por que eu tenho que vender em um determinado dia, a cada 2 ou 3 meses, se o meu cliente quer comprar hoje de mim? Então, deixar de só lançar para ter uma venda no perpétuo, vender todos os dias, para mim fez total diferença. E eu vendo todo santo dia desde 2018. Então, desde o dia que eu entrei na mentoria, eu comecei de fato, comecei a contar isso, sabe? E desde o dia que eu entrei na mentoria, eu vendo todo santo dia. Eu não deixei de vender um dia nesse período todo. É Natal, é Ano Novo, é feriado, não importa. Todos os dias a gente faz venda. E eu acho que isso mudou por completo o meu negócio, mudou por completo a minha vida, mudou por completo a minha percepção de negócio. Eu acho que, assim, mudou a minha vida, né? Em todo o conjunto que isso significa. E depois de trazer isso para mim, né? De trazer essa venda de todo dia, porque não vender todo dia? Agora, recém, sei lá, 2, 3 meses, você trouxe uma outra percepção, que é o do por que você não pode vender várias vezes para o mesmo cliente? Que é a recorrência. Então, assim, se eu for falar desde o começo da minha trajetória, eu saí de um lançamento onde eu era rica, depois passava 3 meses pobre, aí eu ficava rica de novo, aí eu passava 3 meses pobre, né? Que eram ciclos ali dos lançamentos, para não, eu posso ter dinheiro todos os dias. Exato, tô rica, tô pobre, tô rica, tô pobre. Tipo, preciso lançar porque eu preciso ficar rica agora. Mas e aí, depois de 3 meses, né? E aí eu fui pro vender todo dia e ter estabilidade que pra mim é importante. E aí tem gente que, é super ok em só fazer lançamento e fica muito tranquilo assim, mas pra minha característica, pros meus valores, né, da segurança e tudo mais, era importante e mudou completamente minha vida, como eu falei. E aí agora eu vender várias vezes pro mesmo cliente, né? Então por que eu só vou vender uma vez para aquela pessoa se eu posso ter o acompanhamento dela por mais tempo? E aí entrou a recorrência, que para mim ainda é uma novidade, eu ainda não tenho um super resultado nisso, que é algo que a gente começou a implementar agora, desde o último encontro do Mastermind, mas que eu já percebi que vai fazer diferença. E aí daqui 3 anos, talvez, a gente grave um novo VDcast e eu fale para você que a recorrência mudou minha vida. Então, acho que essas duas coisas são coisas que todo mundo pode implementar, né, a partir de hoje, e pode ser aí o grande divisor de águas na vida das pessoas. É outra coisa, né? Igual direita, esquerda, ou para muitas pessoas é Flamengo, Vasco, porque não precisa ser essa guerra, né? Perpétuo ou lançamento, o que é melhor? Os dois. Eu posso ter um perpétuo rodando e posso fazer lançamento também. Lançamento é um processo de venda super maravilhoso. Eu defendo lançamento, eu uso lançamento, eu faço lançamento. Já fiz 7 em 1, múltiplos 7 em 7. Sou infinitamente grato ao Érico. Se não fosse ele, ninguém ia estar aqui, né, Carol? Então, o Sim. lançamento é muito poderoso, eu defendo, eu recomendo, eu assino embaixo. Nossa, mais de 500 pessoas fizeram fórmula de lançamento por indicação minha, inclusive, desses anos como afiliado, né? Cara, é muito poderoso, eu acho que todo mundo devia fazer. Agora, por que entre um lançamento e outro, a gente não continua vendendo? Né?
Então, eu vejo uma galera que defende a bandeira, aqui é só perpétuo, não quero saber de lançamento. E eu vejo gente falando assim, não, aqui é só lançamento, não quero saber de perpétuo. Nossa, o mercado agradece. O lançamento é um processo de venda que uma minoria ali compra, né? Um grande número de pessoas, mas é a minoria comparado com todo mundo que assiste, mas quem assiste sai daquele processo muito mais feliz do que antes, sabendo muito mais do que antes, inclusive mais quente, mais aquecido, mais propenso a comprar de você. Eu acho que quando você consegue concatenar, reunir, juntar essas duas formas de vender, e você consegue, com perdão do trocadilho, maestria, nas duas áreas, eu acho que você consegue performar de forma mágica, né? De forma incrível. E você trouxe essa questão do programa de recorrência, mas sim em você oferecer uma segunda coisa, uma terceira coisa, uma quarta coisa para o mesmo cliente, já que você já pagou, né? O custo de aquisição, o CAC, né? CAC é custo de aquisição. Você já adquiriu aquele cliente, então, nossa, a primeira transação, aquilo come, mas depois, quando você faz uma outra oferta e a pessoa diz sim, é provável que seu lucro seja muito maior, né? Então, igual você falou aqui, atrás eu tive um custo para adquirir você como cliente, né? Mas aí depois, quando você entrou pro Mastermind, foi muito mais lucrativo. Você falou que tá completando um ano agora. Cara, qual foi o meu custo para aquisição disso, entendeu? Já tá pago lá atrás, entendeu? Então, acho que isso é muito poderoso porque é o caminho dos negócios maduros. Entender lifetime value, entender o valor no longo prazo, cara, do negócio daquele cliente. O nômade, né? O nômade é o cara que vai para uma área, ocupa aquela área, gasta tudo que tem ali, depois vai para a próxima área. Cara, não seja esse cara. Pelo contrário, eu sou muito mais na pegada do cara que é fazendeiro, por assim dizer, que ele cuida daquilo ali, ele planta dali, ele cuida, cultiva. Então, cara, cuida do seu cliente. A primeira transação é só a primeira transação, não é a meta final, não é o goal, não é o objetivo, é o começo de um novo relacionamento. E a partir dali toda a mágica acontece. Sim. Pra mim foram as duas coisas que... o perpétuo mudou minha vida, já mudou minha vida. E eu acho que a recorrência vai pro mesmo caminho, assim. E, Carol, onde é que a galera acompanha você? Onde é que eles podem saber um pouco sobre você? No Instagram, @nutricionista_, tracinho embaixo, Carol Faria. E a gente tá no YouTube também, com Carol Faria, Saúde da Mulher. E você deve ter um montão de inscritos lá no YouTube, né? Sim. Ô, Carol, quando você bota um vídeo no YouTube, nem todos os assinantes assistem, né? E quando você faz um story, nem todos os seguidores do Instagram vêm. É só uma pequena porcentagem, sei lá, 10% ou qualquer coisa assim. E se você pudesse deixar uma mensagem para os empreendedores e empreendedoras do Brasil, se você pudesse deixar uma mensagem de forma que 100%, o que você poderia dizer para eles? Eu diria para as pessoas confiarem no que o próprio coração diz, porque deu certo para mim lá atrás e vem dando certo para mim a cada novo dia. E eu acho que a nossa intuição, nosso coração, sabe? Nosso corpo nunca mente. E é o caminho mais certeiro, sabe? Que massa. Eu acredito num mundo em que as pessoas escutam o próprio coração. Então, muito... E espero que assente, né? Através dos ouvidos, na cabeça e no coração de quem está ouvindo esse episódio do VDcast. Carol, obrigado demais pela sua participação, pelo seu tempo, pela sua generosidade de dividir coisas sobre o seu negócio e também sobre a sua vida aqui nesse espaço do VDcast. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito bom estar perto de você. Eu te falo isso toda vez que a gente encontra ou a gente se fala, e continua sendo sempre muito bom ter você por perto. Se você está ouvindo até aqui, é hora de seguir no Spotify ou de assinar lá no Apple, se você quer saber dos próximos episódios e não perder nada. Então vai lá e volta aqui. E mais, lá no iTunes você tem a chance de marcar as estrelinhas. Me dá lá 5 estrelas se você acha que isso aqui é um conteúdo 5 estrelas. E mais do que isso, lá dá para você fazer o seu comentário, dá para você deixar uma mensagem para mim. E eu leio 100% das avaliações lá. Então, vai lá, escreve a sua avaliação, porque eu quero saber o que você tá achando. Eu adoro esse lance de podcast. Só que é uma via de mão única, né? A forma de eu saber o que você acha é deixando a avaliação lá ou escrevendo para mim no Instagram, @VictorDamasio Oficial.